Boa tarde, pessoal. Meu nome é Karen Barbosa de Mello. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o processamento de irradiância em softwares fotovoltaicos. Deixa eu só habilitar aqui a minha apresentação. Tá. Atualmente, eu sou estudante de doutorado, né? Eu sou pesquisadora no Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos da Unicamp. E também sou instrutora nos cursos de energia solar fotovoltaica da Unicamp. E eu faço parte do projeto Campo Sustentável há aproximadamente um ano, desde que eu comecei o meu doutorado. Além disso, eu sou mestre em engenharia elétrica, também formada pela Unicamp, e sou graduada em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Amazonas. Alguns dos tópicos que eu vou apresentar para vocês hoje são geometria solar, radiação solar, componentes da radiação solar e radiância no plano horizontal, e os modelos de síntese de dados de radiância, de decomposição e transposição de radiância. Bom, existem vários softwares de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, entre eles, acredito que os mais conhecidos sejam o PVSys, o PVSol, o Solego, o Helioscope. Porém, eu confesso, né, que eu tenho maior conhecimento do PVSys, que é o que a gente utiliza no curso de extensão da Unicamp. A gente tem disponibiliza um curso de extensão sobre projeto de usinas no PVSys. Quem quiser saber mais informações sobre o curso, vai ficar disponível um link aí em cima para vocês, né? E a gente também está desenvolvendo um software de dimensionamento fotovoltaico nesse projeto do Campo Sustentável. Bom, para estimar a energia gerada por um sistema fotovoltaico, a previsão do recurso solar é essencial, tá? E o software ele necessita obter dados de irradiância incidente no plano inclinado, porque o módulo fotovoltaico ele vai ficar instalado com uma certa inclinação, né? Essa inclinação pode ser a inclinação do telhado, ou em caso de usinas, pode ser a inclinação ótima da localidade. E mesmo em localidades de baixa latitude, é recomendado que esses módulos não fiquem totalmente na horizontal, porque para não ter um acúmulo muito grande de poeira em cima deles, né, de sujeira. Então, esses módulos eles vão estar instalados com uma certa inclinação. Então, o software precisa ter dados de radiância no plano inclinado. Porém, a medição desses dados no plano inclinado, ela pode ficar inviável devido à possibilidade de estarem instalados em várias inclinações, né? E essa medição, ela é cara porque os instrumentos de medição são caros. Então, dessa forma, os softwares fotovoltaicos, eles utilizam modelos matemáticos para estimar a irradiância no plano inclinado a partir de dados no plano horizontal. E esses dados no plano horizontal são obtidos normalmente por meio de bases de dados solarimétricos. Então, é por isso que, por exemplo, quando você vai no PVSys, uma das primeiras informações que ele te pede para inserir são da localidade onde o sistema vai ser instalado, porque ele vai baixar, a partir de bases de dados solarimétricos, esses dados de irradiância no plano horizontal. Porém, o software precisa estimar a irradiância no plano inclinado, a partir de dados no plano horizontal. Então, para isso, ele utiliza modelos de transposição. Além disso, essas bases de dados solarimétricos normalmente estimam dados de irradiância global. Porém, o software também precisa saber quais são os dados de radiância difusa e direta. Então, para transformar dados de radiância global em dados de radiância direta e difusa, ele utiliza modelos de decomposição. E as bases de dados solarimétricos normalmente também disponibilizam esses dados em médias mensais ou médias horárias. Porém, como tem um movimento aparente do Sol na abóbada celeste, isso modifica o ângulo de incidência, o que influencia diretamente na geração de energia, o software precisa saber esses dados em médias horárias ou subhorárias. Então, para transformar dados de médias mensais em médias horárias ou subhorárias, ele precisa utilizar, aplicar modelos de síntese de dados de irradiância direta, de irradiância solar. E todas essas etapas que eu falei para vocês aqui, elas consistem no processamento de radiância, e o meu objetivo aqui é explicar o passo a passo dessas etapas
desde a obtenção da radiância no plano horizontal até o plano inclinado, porém eu não vou detalhar muito os modelos e os equacionamentos, porque isso é complexo e levaria um tempo muito grande. Alguns fatores que devem ser conhecidos, né, para entender bem isso, são os ângulos, principalmente o ângulo de incidência, que é o ângulo entre a normal da superfície do painel e a irradiância direta, e o ângulo de inclinação do painel, que é o ângulo entre o painel e o plano horizontal. A Terra ela faz um movimento de translação ao redor do Sol, né? E essa órbita ela é uma elíptica, porém, devido à excentridade dessa órbita da Terra, né? Ou seja, o Sol não está concentrado exatamente no centro da órbita. Então, tem uma variação da distância entre Sol e Terra, que é o que causa a variação ao longo do ano da irradiância extraterrestre, né? Então, o que é a constante solar? A constante solar é a radiação solar, ou seja, a energia emitida pelo Sol, em uma distância média entre Sol e Terra. E a radiância extraterrestre é radiância exatamente no topo da atmosfera. Então, quando a Terra está numa distância média entre Sol e Terra, a radiação extraterrestre vai ser igual à constante solar, que é de aproximadamente 1.367 watts por metro quadrado. Porém, ao longo do ano existe uma variação dessa distância, o que causa uma variação na irradiância extraterrestre, que é de aproximadamente mais ou menos 3% ao ano. E a partir do momento em que a radiação ela ultrapassa a atmosfera, algumas partes do espectro da radiação elas são absorvidas devido a gases ou partículas de aerossol. Então, a atmosfera ela atua como um filtro, o que muda o espectro da radiação que atinge o solo. E alguma parcela da radiação ela sofre desvio em gases e partículas, né, em nuvens, e essa parcela da radiação que sofre esse desvio é chamada de irradiância difusa, ou DHI, que vem de Diffuse Horizontal Irradiance, e a parcela da radiação que não sofre desvio é chamada de irradiância direta, ou DNI, que vem de Direct Normal Irradiance, e o somatório dessas duas parcelas da radiação são a radiação global, que também é conhecida como GHI, que vem de Global Horizontal Irradiance, né? E também tem as componentes da radiação no plano inclinado, que é a difusa no céu, a direta, e também uma parcela de irradiância que primeiro ela bate no solo e depois ela é refletida para o painel. E quais são as possíveis formas de obtenção de dados de irradiância, né? Pode ser através de instrumentos de medição, né? Através de estações solarimétricas, que eu não vou entrar muito em detalhe, até porque a Tati acabou de falar, porém, é possível obter dados de radiância global, difusa e direta. Ou softwares também podem obter dados a partir de bases de dados solarimétricos. Existem diferentes bases de dados solarimétricos e os dados delas apresentam diferenças significativas, principalmente porque os dados foram coletados em diferentes intervalos de tempo. E esses dados eles podem ser estimados por satélites, que a vantagem encontra-se no fato de disponibilizarem dados contínuos espacialmente e no tempo com incertezas invariantes. A principal base de dados estimados por satélites é a NASA SSE, que disponibiliza dados em médias mensais e utiliza imagens de satélites para poder estimar a irradiância global, e os dados disponibilizados por ela de irradiância direta e difusa são obtidos por meio de decomposição, de modelos de decomposição. Esses dados das bases de dados também podem ser por programas de processamento de radiância. Uma das mais conhecidas é a Meteonorm, que fornece dados provenientes de mais de 8.000 estações solarimétricas espalhadas pelo globo e 5 satélites estacionários.
Se for uma localidade que está próxima, até 50 quilômetros de uma dessas estações solarimétricas, essa base de dados ela disponibiliza o dado dessa estação solarimétrica próxima. Se for dados que estão mais distantes, ela faz uma interpolação entre diferentes estações solarimétricas e utiliza também dados de satélites para estimar a irradiância de dados de localidades que não estão próximas das estações solarimétricas. E esse dado ele oferece acesso a mais de 30 parâmetros distintos, incluindo irradiância global, direta e difusa na horizontal, temperatura, umidade e velocidade do vento. Então, como é que funciona as etapas, né? O fluxograma do processamento de irradiância realizado por um software fotovoltaico. Primeiramente, são obtidos os dados de irradiância no plano horizontal, podendo ser através de instrumentos de medição ou de irradiância ou de bases de dados solarimétricos. Se esses dados já forem disponibilizados em GHI, DNI e DHI horários, já passa direto para os modelos de transposição para poder obter esses dados no plano inclinado. Porém, normalmente esses dados são disponibilizados somente dados de GHI e são dados mensais, né? Nesse caso, quando os dados são mensais, é necessário aplicar modelos de síntese horária para poder obter esses dados em médias horárias e depois aplicar modelos de transposição para poder obter dados de radiância direta e difusa também e depois aplicar os modelos de transposição para poder obter os dados de irradiância no plano inclinado. Com relação aos modelos de síntese de dados de radiância, o mais conhecido é o modelo de Aguiar e Colares e Pereira, que inclusive é utilizado pelo PVSIST, e ele parte da observação de que existe uma correlação entre dados de radiação de dias consecutivos. Porém, eu não vou, como eu falei, né, eu não vou entrar muito em detalhes nos modelos matemáticos e nos equacionamentos, porque isso é complexo. Porém, vocês podem acessar isso na dissertação da Michelle Kitayama, que está disponível no repositório da Unicamp. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Tem detalhado todos os modelos lá, porque essa pesquisa foi desenvolvida primeiramente por ela, né? Ela que era primeiro do projeto do Campus Sustentável e estava desenvolvendo essa pesquisa e o desenvolvimento do software do Campus Sustentável. Com relação aos modelos de decomposição, que são os modelos que pegam dados de irradiância global e transformam em dados de irradiância difusa e direta, existem vários modelos, porém, os mais conhecidos são de Erbis, DISC e DIRINT. Inclusive, o de Erbis ele é utilizado no PVSIST, porém, num software que está sendo desenvolvido pela gente, os 3 modelos são possíveis de ser utilizados. E esse modelo ele estima a difusa e direta a partir de dados de irradiância global, através de um fator de correlação para a componente difusa. Com relação aos modelos de transposição, existem 3 etapas, né? A primeira é a transposição da irradiância direta no plano inclinado, né? Que é a irradiância que não sofre nenhum desvio, ela atinge direto o painel. A outra é a transposição da irradiância refletida pelo solo. E esses 2 aqui são os mais simples. Porém, quando chega na transposição da irradiância difusa no céu, fica um pouco complicado. A transposição da irradiância direta ela é feita simplesmente multiplicando o dado de irradiância direta no plano horizontal pelo cosseno do ângulo de incidência. Já a transposição da irradiância refletida no solo é feita utilizando essa equação aqui, que utiliza dados de irradiância global na horizontal, multiplicado pelo albedo, que é o índice de reflectância do solo, e esse valor do albedo, ele varia dependendo das características do solo, né? Então, para cada tipo de solo tem um intervalo aqui. E por esse fator aqui que leva em consideração o ângulo de inclinação dos painéis. Já em relação à transposição da irradiância difusa, existem métodos isotrópicos que consideram que a irradiância difusa ela se espalha uniformemente a partir da abóbada celeste. E existem métodos anisotrópicos que consideram que a irradiância difusa ela não se espalha uniformemente, né? E considera que existem 3 componentes da irradiância, além da irradiância difusa isotrópica,
que é a componente circunsolar, que considera que tem uma maior concentração de radiância ao redor do feixe direto, e tem outra componente, que é a irradiância difusa no horizonte, que é mais notável em dias de céu claro. Inclusive, se vocês olharem para o horizonte em um dia de céu claro, vai ser possível ver que o horizonte é um pouco mais branco devido à radiância no horizonte. Tá? E o método isotrópico é o que considera que a irradiância ela se espalha uniformemente. Entre os anisotrópicos existem vários métodos, dentre eles o modelo de High-Davis e o modelo de Perry são os mais conhecidos e eles são utilizados pelo PVSYST. Porém, no software que a gente está desenvolvendo é possível utilizar qualquer um desses métodos aí. Então, repassando quais que são as etapas do processamento de radiância, né? Primeiro são obtidos os dados de radiância através de bases de dados solarimétricos ou de instrumentos de medição, né, estações solarimétricas. E esses dados eles devem ser horários, né? Se não estiverem disponibilizados dados horários, devem ser aplicados modelos de síntese de radiância. Depois aplicam-se modelos de decomposição para poder obter dados de radiância difusa direta no plano horizontal, e depois modelos de transposição para poder obter dados de irradiância direta difusa e global no plano inclinado, que é o plano do painel, né, que eu falei que é isso que é o desejado pelos softwares fotovoltaicos. Então, essas são todas as etapas do processamento de radiância. Depois disso, o software passa pelo modelo do arranjo, que vai estimar a energia gerada em corrente contínua, e depois pelo modelo do inversor, que vai estimar a energia gerada horária em corrente alternada. Porém, né, o desejado é que o software disponibilize esses dados de energia gerada anualmente, que é somente fazer o somatório da energia horária para todas as horas do dia e todos os dias do ano. E agora eu vou apresentar o resultado de algumas simulações, tá? Só algumas simulações vão ser disponibilizadas. Quem quiser saber mais detalhes sobre essas simulações que foram realizadas pode acessar a dissertação da Michelle aqui no link que está aí em cima para vocês. Primeiro foi feita uma simulação para estimar a irradiância no plano inclinado a partir desses dados de irradiância global que foram coletados nessa localidade de Golden, Colorado, numa resolução de 1 minuto, e também foram coletados dados no plano inclinado. Então, o que acontece nessa simulação? Esses dados aqui são utilizados para fazer o processamento da irradiância pelo software que está sendo desenvolvido no projeto Campo Sustentável, para comparar com resultados medidos. A análise é feita por meio da análise estatística, através do erro médio quadrático. O valor aceitável de erro médio é entre menos 5% e 5%, e o valor aceitável do erro médio quadrático é menor que 10%. Então, recapitulando qual foi a simulação que foi feita, né? Existem dados de GHI horários que foram aplicados modelos de decomposição e de transposição para poder estimar a irradiância incidente no plano inclinado. Esses são os resultados das simulações, né? Tem os resultados aqui. Só lembrando, esqueci de comentar, tá? O modelo de decomposição utilizado foi o de Herbst, e todos os modelos de transposição foram utilizados, e os resultados são apresentados aqui, onde a gente pode observar que essa combinação, o Herbst com todos os modelos de transposição, apresentou erro médio entre menos 5% e 5%, e erro médio quadrático menor que 10%, então todos os resultados foram aceitáveis. Porém, a melhor combinação com o modelo de Herbst foi o modelo de transposição de Clutcher, que apresentou erro médio de 0,99 e erro médio quadrático de 4,43. Também foram realizadas simulações para estimar a energia gerada numa localidade em Araçariguama. Então, nessa localidade aqui, tem uma usina com uma certa quantidade de painéis, e os resultados de geração de energia dessa usina foram medidos, né? E nessa mesma localidade também tem uma estação solarimétrica. Então, os dados de radiância dessa estação solarimétrica foram processados pelo software para estimar a energia gerada pelo sistema. Além disso, a gente também simulou esses dados através do PVSYST, né?
e comparamos os dados do PVSYST com os resultados medidos e os dados da nossa ferramenta em Python com os resultados medidos. Para todas as combinações, né, de modelo de decomposição e transposição, apresentaram erro médio entre menos 5% e 5%, e erro médio quadrático menor que 10%. Porém, o modelo de Clutcher, mais uma vez, apresentou erro médio quadrático menor, inclusive menores do que o modelo do PVSYST, que utiliza o Peres como modelo de transposição, né? Então, nossa ferramenta em Python aí, ela apresentou erros mais baixos que o PVSYST. A principal referência dessa apresentação aqui, como eu falei para vocês, é a dissertação da Michelle, que vocês podem acessar nesse link aqui em cima. Eu também coloquei alguns slides de leitura recomendada. Entre essas leituras aqui tem 2 artigos que a Michelle publicou com minha coautoria, né? Além disso, aqui também tem os artigos dos modelos matemáticos de transposição e decomposição, caso alguém queira fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e queria responder as perguntas. Aqui eu também deixo o meu contato, para caso alguém queira mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Existia algum software gratuito, né, para energia fotovoltaica? Espera aí, que o áudio só apareceu depois, aí eu acho que já estava na metade da pergunta. Eu estava dizendo que parabéns pela apresentação e que é importante para a gente esse tema, porque a gente está criando esse software fotovoltaico para a Unicamp e teve pessoas aqui que perguntaram, inclusive, se existia softwares gratuitos para energia fotovoltaica. Pode ser que tenha algum, né, surgindo nosso aí do projeto. E parabéns a Michelle também, que não apresentou, mas a Michelle fez um excelente trabalho com esse software antes dela ir para a Escócia. Acho que foi a Escócia, né, que ela está fazendo doutorado. Qual que é a pergunta? Se existe software gratuito? Teve uma pergunta aqui, Karen. Quais são dos softwares PVSYST, PVSol e Solergo, quais desses métodos são utilizados de transposição, né, desses softwares? Bom, como eu falei no começo da apresentação, né, eu conheço mais sobre o PVSYST, né? O PVSYST, ele utiliza, para método de síntese, ele utiliza o modelo de Aguiar e Colares Pereira. Para método de decomposição, ele utiliza o modelo de Herbes. E para método de transposição, ele utiliza o modelo de Peres e o modelo de Ray-Davis. Porém, dos outros softwares, eu não conheço muito. Tu sabe me dizer qual que é o do PVSol e do Solergo? Então, o PVSol, ele consegue... Eu trabalho com o PVSol, eu trabalhei com ele, então eles conseguem ter os mesmos métodos do PVSYST, você consegue alterar isso na base. Por padrão, ele vem com um método e você pode colocar outro. Então, naquela simulação da minha apresentação, um exemplo, eu selecionei os métodos iguais dos 2 softwares para não haver discordância, certo? Então, esses métodos que a Karen falou do PVSYST, você também encontra no PVSol, os mesmos. Já o Solergo é um software que a gente não tem muita informação, a gente não chegou a trabalhar muito com ele no nosso laboratório. A outra pergunta aqui, Karen, é se a gente já patenteou o software da Unicamp. Não. Então, vamos explicar aqui. Mas não fale isso alto. A gente está no processo aí, né, do registro do software e patente, inclusive são os trabalhos futuros no projeto aí. A gente continua fazendo melhorias no software e a intenção é patentear, né? Sim. Legal. Tem mais alguma pergunta? Só um comentário que falaram no chat agora de um software da UFRGS, chamado Radiasol, que é um software gratuito. Eu não conhecia não, mas vale a pena fazer a pesquisa aí para o pessoal que está online. Eu já usei esse software uma vez. Eu conheço, já usei, mas eu não sei dizer qual base ele utiliza, porque tem muito tempo que eu utilizei ele. Eu acho que eu usei até em um artigo uma vez, isso mais na graduação. Eu não conheço também não, até anotei aqui para eu olhar.